Olá, caro amigo produtor. Eu quero trazer hoje mais uma informação que poderá ajudar você a melhorar a sua propriedade. Hoje eu vou falar um pouco sobre polinização. Como é sabido, as flores têm pólens e os pólens eles têm que ser fecundados para que haja formação dos frutos. Existem plantas onde o pólen macho e o fêmea encontram-se na mesma flor, bastando que para que haja fecundação apenas uma breve sacudidura é o suficiente para que os pólens se misturem e haja então a fecundação. Mas existem plantas, como é o caso, por exemplo, das cucurbitáceas, a família das abóboras, em que as flores são divididas em macho e fêmea. Então há flores machos e há flores fêmeas. E os respectivos pólens devem ser misturados através da polinização das abelhas. No caso do tomate, onde o pólen macho e fêmea encontra-se na mesma flor, não é necessário a presença das abelhas. É claro que assim, a presença delas é de grande valia porque ajuda muito na polinização. Mas não havendo abelhas, apenas este movimento é o suficiente para que os pólens sejam misturados e aí haja fecundação. Agora, existem alguns problemas em relação à polinização relacionados à temperatura, à umidade do ar, mas assim relacionados ao clima. Vou mostrar aqui um exemplo. Veja aqui um cacho aqui, aonde há um fruto normal, com crescimento normal, e há frutinhos pequenos, como você pode observar aqui. Esses frutos pequenos, eles foram mal formados porque houve uma deficiência na polinização. Como que eu posso saber se isso ocorreu? Veja aqui o exemplo de um fruto bem polinizado. Aqui você vê que existem muitas sementes. Um fruto bem polinizado tem a presença de sementes, e essas sementes elas funcionam como se fosse uma pequena bomba de sucção. São elas que vão fazer com que os nutrientes sejam trazidos para dentro do fruto, fazendo com que ela seja um fruto de qualidade. Agora, observe aqui um outro exemplo. Você vê que não há presença de sementes nesse fruto, um fruto mal formado. Um fruto mal formado apresenta essas características: frutos pequenos, de coloração opaca e também de sabor, ou ele é aguado demais, ou o sabor dele não é um sabor gostoso, como de um fruto bem polinizado. Agora, isso pode ocorrer também ou por falta dessa vibração na flor do tomate, não acontecendo então a polinização necessária, ou então fatores como baixa temperatura, ou baixa umidade do ar, ou excesso de umidade do ar, fizeram com que a planta não tivesse condições favoráveis para que ela fizesse essa polinização. Em locais fechados, por exemplo, no ambiente fechado, como é o caso das estufas, pode acontecer também de não ter a ventilação necessária para que as flores sofram esta vibração suficiente para que então haja polinização. Neste caso, o produtor ele deverá fazer a polinização mecânica através da vibração da planta, pode ser manualmente, como eu estou fazendo aqui neste caso, ou então pode-se pegar um soprador de ar, como daqueles que usam em jardinagem para recolher folhas, aqueles sopradores, e aí com a ventilação mecânica acontece então a polinização ideal das flores. No caso de cucurbitáceas, há um método bastante curioso e interessante, que é o caso da polinização através de hormônios. Então coloca-se um hormônio específico que você encontra em casas de insumo, e são colocados dentro de uma espécie de um borrifador, e aí o produtor ele vai borrifar o interior da flor da abobrinha italiana, no caso, e esse hormônio vai promover a polinização. E então aumenta-se a produtividade. É claro que existem muitos recursos para que essa deficiência da polinização ela seja amenizada, mas nós não podemos esquecer
que o fator mais importante para a polinização da planta são as condições climáticas e a presença de abelhas, que são o melhor amigo do produtor em caso de polinização. Então fica aqui mais uma dica. Existem muitas informações e literaturas a respeito da polinização, mas no caso dos legumes é essencial para que haja uma boa produtividade. Então fica aqui mais uma dica, você amigo produtor, que você possa realmente fazer um bom proveito dessas ferramentas que estão sendo fornecidas. O conhecimento é algo que nós jamais devemos desprezar. Então fica aqui essa dica, até a próxima, e aí nós estaremos trazendo mais novidades aí para você melhorar a sua propriedade. Até logo.